Apocalipse, capítulo 1, versículo 10, fala o seguinte: achei-me em espírito no dia do Senhor e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta, dizendo: o que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltado vi 7 candeiros de ouro, e no meio dos candeiros um semelhante a filho do homem, com vestes talares e cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. Amém? Vamos orar então. Aleluia. Senhor Jesus, aleluia. Senhor, obrigado, Senhor, por essa noite. Te agradecemos, Senhor, por nos dar mais oportunidade, Senhor, de ter comunhão contigo. Comunhão aqui, Senhor, juntamente com os irmãos. Comunhão, Senhor Jesus, na tua palavra, para abordar, Senhor, esse assunto tão importante, Senhor, tão sublime, Senhor, tão importante para os nossos dias, como o livro de Apocalipse. Senhor Jesus, seja conosco nesse tempo. Senhor, dá-nos espírito de sabedoria, dá-nos espírito de revelação, para que venhamos a compreender tudo aquilo que o Senhor deseja falar, deseja ministrar a cada coração. Senhor Jesus, queremos nos preparar adequadamente, Senhor, para a tua volta. Senhor Jesus, nos ache fazendo assim, Senhor, vigiando, enchendo, Senhor, nossa vasilha, Senhor, com azeite. Senhor Jesus, mantendo nossas lâmpadas acesas. Louvado seja teu nome. Senhor Jesus, te amamos. Tu és tudo que nós queremos, tudo que nós precisamos. Nos enche com teu Espírito, Senhor, com tua palavra. Abençoe, Senhor, cada santo. Senhor, cada um de nós nessa noite. Consagramos a ti esse tempo. Jesus é o Senhor. Hoje chegamos a esse quarto estudo, do livro de Apocalipse. Nós já abordamos na semana passada, a respeito do capítulo número 1. Nós tivemos ali a revelação de Cristo, como a cabeça de Cristo, e foi revelado para nós vários aspectos de Cristo, ele sendo o profeta, aquele que traz essa revelação do tempo presente, do futuro, sendo alguém como que está entronizado como um rei e também como um sacerdote que ministra as igrejas. Então hoje nós vamos dar um estudo sobre o capítulo 2 e o capítulo 3 de Apocalipse, onde temos 7 cartas que são destinadas para 7 igrejas. Então, esse capítulo 2, agora nós temos a revelação do corpo de Cristo. Cristo está querendo agora revelar para nós o corpo dele, e a condição do seu corpo. Quando ele está saudável, o Senhor elogia, encoraja, mas quando ele não está numa condição saudável, o Senhor Jesus traz à tona algumas palavras de advertência, de alerta, de admoestação, para poder então corrigir isso. Então aqui nós temos 7 igrejas que naquele momento elas coexistiram literalmente, e também as situações que aparecem aqui em cada igreja, elas foram literais. Cada exortação para cada igreja, ela é literal. Nós temos 7 igrejas nesse capítulo 2 e 3. Nós temos, por outro lado também, essas 7 igrejas representam 7 períodos da igreja com suas respectivas características. Nós iremos ver isso também. Vamos ver que aqui há 7 anjos. Esse número 7 ele aparece muitas vezes nesses 2 capítulos. Nós temos 7 anjos para 7 igrejas. Então, cada carta é endereçada para um anjo, um mensageiro, mostrando que o Senhor também deseja que Ele possa nos levantar como esses mensageiros das igrejas. Aqui nós temos também 7 cartas com um estilo próprio. Em cada carta, o Senhor se caracteriza a Ele mesmo, e o que Ele diz corretamente encaixa como um remédio para a doença ou a condição daquela igreja, e ele se apresenta como ele é, e ele se apresenta de acordo com a condição da igreja. Nós vamos ver isso também daqui a pouco.
né? Vamos ver o significado das 7 localidades. Aqui são 7 igrejas e o nome das igrejas são nomes de localidades, né? Nome de cidades, né? Então nós temos a primeira a igreja, né? Que é a igreja em Éfeso, que representa a igreja que perdeu o primeiro amor. Nós temos a igreja em Esmirna, né? Que é a igreja sofredora. Aqui são 7 igrejas, né? São 7 igrejas e são 7 igrejas ao longo do tempo da igreja. Então, por exemplo, a primeira igreja, a igreja em Éfeso, é tipificada pela igreja do primeiro século. A igreja em Esmirna, né? A igreja sofredora, né? Que vai do século do ano 100 até o ano 315. Nós temos a igreja em Pérgamo, a igreja mundana, a igreja em Tiatira, né, uma igreja adúltera e corrupta, e a igreja em Sardis, uma igreja morta, né? A igreja em Filadélfia, uma igreja fiel, e a igreja na Odisseia, uma igreja morna, cheia de opiniões. Então, aqui, inicialmente, estou mostrando para vocês um quadro panorâmico, né, desses capítulo 2 e capítulo 3. Nós temos, então, 7 igrejas, 7 localidades com várias características diferentes. Nós temos também 7 vezes a palavra conheço, né? 7 conheços, mostrando que o Senhor conhece a conduta do seu corpo, se ela é boa ou se ela é má, porque Cristo, ele é a cabeça da igreja e ele, como cabeça, ele conhece, né, as intenções do seu coração, a intenção da igreja. Então, 7 vezes aparece a palavra conheço, né, nesses capítulos 2 e 3, mostrando que o Senhor conhece a nossa conduta, né? É isso que ele quer mostrar aqui. Ele conhece a conduta da igreja, né? E ele sempre faz todo o possível para elogiar, né, tudo aquilo que é de bom e para repreender severamente aquilo que é mal, né? Ele faz isso conosco hoje. Quando nós temos uma conduta, uma intenção boa, nós temos o Senhor em nosso espírito nos elogiando, nos encorajando, nos aprovando. Mas quando nós temos intenções malignas, escuras, pecaminosas, nós vemos o Senhor também nos repreendendo, né, severamente, nos exortando, que o Senhor habita na igreja, habita em cada um de nós. Nós temos também 7 exortações, né? 7 exortações, então cada igreja tem sua própria situação peculiar, né? E de acordo com isso, o Senhor exorta cada uma, né? Esse é um outro aspecto também. Aqui nós encontramos 7 promessas, né, mostrando que o Senhor levanta vencedores em cada igreja, não importa a condição que ela estiver, sempre haverá pelo menos 1 ou 2 vencedores, né? Então o Senhor levanta vencedores em cada igreja com o propósito de manter o seu testemunho, como nós vemos nas 7 igrejas, né? Nós vamos ver isso com mais detalhes também. Nós encontramos aqui 7 chamamentos, né? Cada carta contém um versículo que fala a seguinte frase: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, são poucos versículos na Bíblia que aparece ou que se repetem 7 vezes. E aqui nós encontramos essa frase sendo repetida 7 vezes. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas, né? 7 chamamentos, né? Então, aqui no registro, né, do capítulo 2 e 3, nós vemos que é o Espírito Santo que fala às igrejas, né? Ouça o que o Espírito diz às igrejas. Mas, na verdade, era o próprio Cristo que estava falando, mas aqui fala que é o Espírito Santo. Por que será isso, né? Que aparece como o Espírito falando e não o próprio Cristo? Por quê? Porque essas cartas são 7 cartas. Então, cada carta era destinada a uma igreja. E as pessoas que iam ler essas cartas, elas então, aquelas pessoas que iriam fazer a leitura, elas precisavam de receber uma iluminação do próprio Espírito Santo para haver uma compreensão. As igrejas, para poder entender ou falar de Cristo, precisam depender 100% de uma revelação, de uma habilitação do próprio Espírito Santo, né, do Espírito que está na palavra de Deus, para que nós possamos ter a revelação daquilo que Deus deseja falar aos nossos corações. Então, através da nossa leitura, nós temos que ouvir o Espírito falando conosco, né? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas,
né? Ouvidos, ter ouvidos para ouvir o que o Espírito quer dizer. E o Espírito fala ao vencedor, ao vencedor. O falar do Espírito, irmãos, sempre é ao vencedor. O fato de nós estarmos aqui, irmãos, para ouvir, né, a palavra do Senhor, né, demonstra que nós temos, né, esse coração de ser um vencedor, que essa palavra é uma palavra para vencedores, né? Então, essas cartas, elas refletem verdades bíblicas, verdades específicas que o Senhor deseja recuperar, né, na igreja. São 7 verdades. 7, cada uma delas, o Senhor, Ele é aquele que está se passeando pelo meio dos 7 candeeiros de ouro. Do lado positivo, né, ministrando, suprindo, né, enchendo de azeite, né, aquele sumo sacerdote, irmãos, que está cuidando de cada candeeiro. Mas do lado negativo também, o Senhor, ele está aqui procurando coisas que se perderam nas igrejas. São 7 coisas essenciais, né? Então, aqui vemos 7 candeeiros. Várias vezes, então, vemos o número 7, que é o número que representa a totalidade na Bíblia, né? Completação. E esses 7 candeeiros, né, que são 7 igrejas, representam o testemunho do Senhor na terra, né? Então, quem somos nós nesses dias atuais? Quem nós somos e qual é a nossa posição na terra? Então, irmãos, essa palavra aqui é para nos encorajar a querer ser um povo na terra que expressa o testemunho do Senhor. Então, o Senhor tem um testemunho, e esse testemunho é um candelabro que representa uma unidade de vida, uma unidade gloriosa, uma unidade de Deus, é a unidade do Senhor. E essa unidade, irmãos, né, é a unidade do Espírito, é a unidade de Cristo. Então, essa unidade depende do testemunho. A igreja está aqui para dar testemunho da unidade. Então, veja só, irmãos, quando nós não temos unidade, nós usamos desse ouro, né, porque o candelabro era feito de ouro. O candelabro, aqui são 7 igrejas. Se vocês colocam na ordem, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Laodiceia e Filadélfia e Laodiceia, se vocês olham no mapa, vocês vão perceber que elas vão formar um candeeiro, né? Se vocês conectam a primeira igreja com a última, a segunda com a sexta, a terceira com a quinta e Tiatira, que está no meio, formam um candeeiro com 6 hastes, né? Com 6 braços. Então, essa é uma figura que essas 7 igrejas representam a unidade, representam o testemunho do Senhor. E o Senhor, irmãos, ele tem um testemunho a zelar nessa terra, um testemunho, né, que ele morreu, ele deu a vida para produzir o testemunho dele, que é a igreja, o seu corpo, é para testemunhar aquilo que ele é, aquilo que ele fez, aquilo que ele faz, aquilo que ele fará. Nós estamos aqui para dar testemunho, né, para resplandecer em um mundo de trevas. Então, irmãos, quando com esse ouro, né, que é a vida, esses candeeiros são de ouros, que representa a vida e a natureza de Deus, representa a glória de Deus, né? Quando nós não temos unidade, nós usamos desse ouro para edificar, fazer uma outra edificação que não é o testemunho do Senhor. Por isso que em cada igreja nós temos uma visão que temos herdado dos irmãos do passado, que em cada igreja, em cada cidade, nós temos uma igreja por causa da unidade, por causa do testemunho do Senhor, né? Um testemunho da unidade, né, orgânica do corpo de Cristo. Então, o ouro, né, que representa a vida, com o ouro que temos, nós queremos fazer um candelabro na nossa igreja, ou com esse mesmo ouro podemos edificar uma outra coisa, como por exemplo um bezerro de ouro. Tudo depende da nossa intenção, né? Quem nós somos e por que eu estou na igreja.
Eu estou para poder edificar o candelabro ou estou na igreja para poder edificar um bezerro de ouro? Então, os candeeiros são feitos de ouro, todos de ouro, por quê? Porque representam unidade, de acordo com Êxodo 25:39. Vamos ver aqui esse versículo, Êxodo 25:39 fala: de um talento de ouro puro se fará o candelabro, com todos estes utensílios. Então, quando Deus ordena a Moisés edificar um candelabro, ele fala que é de um talento de ouro puro. Por quê? Porque representa a unidade. Um talento de ouro puro se fará o candelabro, que tipifica Cristo e tipifica a igreja, irmãos. Então, esses candeeiros, essas igrejas são todas edificadas com a mesma vida, a vida do Senhor. O que nos une é a vida do Senhor. É isso que nos torna graças ao Senhor. Mas o bezerro de ouro, ele também foi feito de ouro, e esse bezerro de ouro, ele foi feito de ouro, mas com um molde diferente. Então, hoje há muitos perigos, irmãos, de não se estar, na verdade, transplantando moldes, no lugar de transplantar aqui realidade. Então, nunca poderemos, irmãos, transplantar aqui realidade espiritual para edificar o candeeiro se nós tivermos moldes, estivermos transplantando um molde na nossa vida. Eu quero ler com vocês Êxodo capítulo 32. Vamos ver que o candelabro representa a realidade da vida da igreja. Guarda isso, irmãos. O candeeiro representa a realidade da vida da igreja, que é a unidade orgânica do corpo de Cristo. É isso que representa o candeeiro. Mas nós também temos, por outro lado, um molde, um bezerro de ouro que representa a imitação do diabo. Nós vamos ver isso também nas 7 cartas. Nós encontramos sinagoga de Satanás, o trono de Satanás, as doutrinas profundas de Satanás. Então, o diabo, ele também, ele imita o que é verdadeiro, aquilo que é de Deus. Então, o bezerro de ouro foi feito fundido, e ele teve um molde. Veja só aqui em Êxodo 32, fala assim: mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se de Arão e lhe disse: levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós, pois quanto a este Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe terá sucedido. Disse-lhe Arão: tirai as argolas de ouro das orelhas de vossas mulheres, dos vossos filhos, das vossas filhas, e trazei-mas. Então todo o povo tirou das orelhas as argolas e as trouxe a Arão. Este, recebendo das suas mãos, trabalhou o ouro com buril e fez dele um bezerro fundido. Então disseram: são estes, ó Israel, os teus deuses, que te tiraram da terra do Egito. Então, meus irmãos, veja só, aqui no versículo 1, aqui nós temos uma figura do povo de Deus perdendo a fé na promessa de Cristo. Moisés falou que ele iria voltar, e assim como Cristo falou que ele iria voltar. Mas aqui nós temos um povo que pede para os seus sacerdotes fazer deuses, Eles se esqueceram que Moisés iria voltar, não acreditaram mais, perderam a esperança. Então, aqui vemos Arão, agora fala-se: tirai os brincos de ouro, veja só, de ouro, que representa o dom de Deus, a vida de Deus, das orelhas, isto é, perder a audição espiritual. Que significa isto, irmãos? Todas as vezes que nós deixamos de ouvir a palavra do Senhor, há um perigo, irmãos, de nós edificarmos, então, envolver-nos com bezerro de ouro, deixar de ouvir a palavra de Deus. Por quê? Porque realidade espiritual vem apenas de ouvir. Então aqui fala: tirai as argolas de ouro das orelhas das vossas mulheres, dos vossos filhos, filhas, e trazei-mas. Então todo o povo tirou das orelhas as argolas e as trouxe a Arão. Essa conexão, essas argolas, nós sabemos que representa também a conexão entre Deus e o homem, é o Espírito eterno.
Mas aqui, veja só, ele fala aqui no versículo 4, recebendo das suas mãos, trabalhou o ouro com buril e fez dele um bezerro fundido, isto é, um ídolo material, né? E esse bezerro fundido veio para ser um reemplaço de Deus em ser adorado. Então, hoje, a igreja, por isso que Deus tem essa preocupação, irmãos, é que a igreja, ela faça, né, de si mesma, né, deuses, né, ídolos materiais, para que a igreja venha a adorar coisas materiais em lugar de Deus. E aí disseram, são estes, ó Israel, os teus deuses, ídolos materiais. Por isso que tudo isso acaba com a unidade, acaba com o testemunho do Senhor, porque quando há coisas materiais, há uma outra edificação que não é um candeeiro, a realidade da unidade do corpo de Cristo, irmãos, cada um então vai querer edificar o seu próprio ídolo, né? Os ídolos do coração. Então, o ouro fala da vida e natureza de Deus, né? E o candeeiro ele foi construído então com uma só peça de ouro. Vamos voltar para Apocalipse 2, vamos ver aqui 7 coisas então que Deus está procurando na sua igreja para poder restaurar o seu testemunho. Deus visita cada igreja porque os candeeiros tipificam um testemunho do Senhor. Mas aqui vemos 7 coisas essenciais que as igrejas devem manter, né? Devem manter para que a vida, natureza e glória do Senhor seja mantido entre nós. São 7 coisas, né, que a igreja aqui precisa manter para ela então ser vencedora, para ser uma igreja que vai ser arrebatada, né, e vai ser guardada, poupada da grande tribulação. Então, a primeira coisa, né, que Deus vem buscar está na primeira igreja, que é Éfeso. O que Deus vem buscar em Éfeso, irmãos? De acordo com o capítulo 2, versículo 4, o que Deus vem buscar em Éfeso é amor, né? É amor. Aqui fala, tenho porém contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Essa palavra primeiro, né, pronos aqui, é no sentido de ser o primeiro em ser o melhor em qualidade, né? É o melhor amor. Então, irmãos, o que Deus busca em Éfeso, né, é amor. Se nós não tivermos amor, amor por quem? Amor por Deus, por Ele, né, e amor pelos irmãos. Então, amor é a primeira coisa que o Senhor vem buscar e restaurar para ter testemunho. Para que haja um testemunho da igreja, a primeira coisa que precisa, algo essencial, é o amor, né? O amor a Deus, o amor ao próximo, irmão, o amor às pessoas. Essa aqui é a primeira coisa, né, que Deus vem buscar na igreja em Éfeso. Eles tinham muitas obras, né, mas eles então foram abandonando o seu primeiro amor. A segunda coisa que Deus vem buscar na sua igreja em Esmirna, né? Esmirna significa mirra, sofrimento, né? Aquela planta com aroma amargo, né? Se representa amargura, sofrimento. E aqui, a segunda coisa que Deus vem buscar nessa igreja, em Esmirna, nós vamos destacar o versículo 10, que é a fidelidade. Fidelidade. A igreja de Esmirna é uma igreja que permaneceu fiel, né? Fidelidade é um pouco diferente de fé. Um pouco diferente de fé. Fé é o ato de você crer, mas fidelidade é o ato de você manter, né, na prática, na experiência, na confissão, na conduta, né, aquilo que você crê. É você manter na sua experiência, na sua conduta, aquilo que você crê, é manter, é ser fiel, né? E ele quer que nós sejamos fiéis a Ele, que nós não retrocedamos, que nós não negociemos as coisas do Senhor, né? Deus não quer que a gente retroceda em relação às revelações que Ele já nos tem dado. Então, irmãos, se nós não formos fiéis ao Senhor, à comissão que Ele nos deu, às revelações que Ele nos deu,
da igreja, do reino, nós não conseguiremos brilhar, né, como a luz do candeeiro. Então, nós precisamos amor para brilhar, necessitamos ser fiéis ao Senhor, fiéis no que diz respeito às ofertas, né, aos dízimos, fiéis nos compromissos, né, fiéis na nossa conduta, irmãos, ser fiéis ao Senhor, fidelidade. Tudo isso toca o testemunho do Senhor entre nós, né, a questão de fidelidade, que é o que o Senhor vem buscar em Esmirna, né, em Esmirna. Eu não estou entrando em detalhes, né, minuciosos de cada igreja, né, esse aqui é um estudo só panorâmico, né, das 7 igrejas, daquilo que Deus está buscando. Na terceira igreja, irmãos, é Pérgamo. O que Deus vem buscar em Pérgamo? Em Pérgamo, assim, no versículo 10 fala: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Está vendo aqui, irmão? Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Então, essa é a promessa que o Senhor oferece, é uma igreja coroada, né? Dar-te-ei a coroa da vida, ser fiel até a morte. Não temas as coisas que tens de sofrer, né? Aqui está falando de uma igreja que é aquela igreja que foi torturada, foi perseguida, né, pelos imperadores romanos, foi entregue para os animais, os leões, serem comidos vivos. Uma igreja que passou por muito sofrimento, né? Isso aqui é a igreja em Esmirna. Aí a próxima igreja, que é a igreja em Éfeso, né, nós temos aqui a igreja mundana. Então, Pérgamo significa união, casamento, e aqui nós temos a união entre a igreja e o mundo, uma união. Isso aconteceu, né, a partir do ano 314 depois de Cristo, quando Constantino, né, ele é eleito como imperador, né, e ele se converte então ao cristianismo, e ele vai unir, né, a religião cristã, né, com a religião dos romanos, e juntos então vai ter uma mistura aqui, um casamento, né? E por isso que o Senhor se apresenta a ela como aquele que tem a espada afiada de 2 gumes, né? É de propósito. Por quê? Porque, de acordo com Hebreus 4:12, essa espada é para fazer separação, irmãos, né? Então, aqui o Senhor, ele quer separar, né, a igreja do mundo, né? Separação, santidade. É isso que o Senhor vem buscar na sua igreja. Então, hoje, nesses tempos que nós vivemos, estamos sofrendo muito nesse aspecto, temos sofrido muito com esse assunto do mundo na igreja, né? Nós, como igreja, nós temos importado, né, coisas do mundo, métodos do mundo, culturas, né, método psicológico do mundo, a manipulação de massa, música, conceitos do mundo, maneira de se vestir, maneira de falar. Nossa igreja, a igreja tem importado, então, muita coisa do mundo, né? Com a desculpa também, muitas vezes, de querer ganhar o mundo. Nós temos aqui um exemplo, irmão, de Ló, né? Os irmãos lembram da história de Ló, né, que foi cair em Sodoma e Gomorra, né, por causa dos que os seus olhos viram, né, ambicionaram aquela boa terra, né, entre aspas. Ele foi fazendo as suas tendas e foi parar lá em Sodoma e Gomorra. Ele até se afligia pelas coisas de lá, mas ele estava lá, né? E já o caso de Abraão é diferente, é diferente. Ele se manteve bem afastado, né, do mundo, bem afastado de Sodoma e Gomorra, e quando Deus foi revelar a destruição de Sodoma e Gomorra, que é uma figura do Apocalipse também, Deus não foi Deus não foi revelar a Ló, embora Pedro fala dele se referindo ao justo Ló, mas ele foi dar revelação para quem? Para aquele que estava longe de Sodoma e Gomorra, né? Então, ele poderia ter avisado pessoalmente para Ló, mas ainda quando foi para Sodoma e Gomorra tirar Ló, ele enviou anjos. Mas a revelação ele deu para Abraão, mostrando que quanto mais nós nos mantemos afastados do mundo, né, para o Senhor, assim como Abraão, né,
mais o Senhor vai nos usar como bênção para o mundo. Né? Assim como Abraão foi bênção, Abraão intercedeu pelo mundo, Abraão intercedeu pelo Sodoma e Gomorra. Né? Então, não é quanto nós somos mais parecidos com o mundo que Deus vai nos usar para ser bênção, mas é o quanto nós somos mais separados do mundo, mais diferentes do mundo, que Deus vai nos usar para ser bênçãos. Né? É o quanto nós somos diferentes do mundo, né? Quanto mais somos separados para Cristo, então Ele vai poder conseguir revelar Sua palavra para nós. Né? Louvado seja o Senhor. Então, hoje, graças, por exemplo, nós estamos sob os ombros de pessoas que viveram e que foram separadas do mundo para Deus. Né? Por exemplo, na reforma, na pré-reforma, na reforma, no tempo dos puritanos, né? Com os irmãos unidos do século XVIII, né? Com os irmãos da China. Então, irmãos, graças a que houve pessoas que se separaram, né, do mundo para Cristo, hoje nós estamos aqui. Né? Louvado seja o Senhor por isso. Da mesma forma, se nós nos separarmos do mundo, nós poderemos, irmão, fazer com que outras pessoas, gerações, venham conhecer a Cristo, né, pela nossa consagração e separação. Então, nós precisamos ser uma igreja murada, né? Assim como no tempo de Neemias, que eles levantaram os muros, a nossa igreja, na nossa localidade, precisa ser uma igreja murada, e é isso que o Senhor vem buscar, então, em Pérgamo, é santidade, separação. Notemos bem que em Pérgamo, lá tem a doutrina de Balaão, né? No versículo 14, fala, tenho todavia contra ti algumas coisas, pois tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, né? O qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem prostituição. A doutrina de Balaão tipifica a união entre a igreja e o mundo. Né? É isso que está registrado lá em Números, capítulo 25, versículo 1 e 2, mostrando que a estratégia dele era, já que ele não conseguiu amaldiçoar os israelitas, porque o Espírito Santo encheu a boca dele e ele só conseguiu proferir bênção, então ele mudou a estratégia. O que ele fez? Ele mandou as mulheres lá para seduzir os israelitas, e aí houve então uma união entre o povo santo e o povo, né, um povo gentio, né, um povo ímpio, um povo pagão. Então essa doutrina, o ensinamento de Balaão é unir a igreja com o mundo. Irmãos, tomemos muito cuidado com esses ensinamentos de querer unir as coisas de Deus com as coisas do mundo. Isso é doutrina de Balaão, doutrina de Balaão, doutrina de Nicolaítas, né, que tem lá nessa igreja de Pérgamo. Né? Irmãos, que o Senhor nos guarde então de nós querer unir as coisas do mundo com as coisas da igreja. Por isso que o Senhor, é importante ter santidade para manter então o testemunho do Senhor na terra. Nós temos que ainda se haverá vencedores lá, e o Senhor vai lhes dar um maná escondido, né? Vai ter ali uma revelação própria para essa pessoa. Então ainda vai ter vencedores na igreja em Pérgamo. Aí nós vamos para a quarta igreja, né, Tiatira. E o que o Senhor vai buscar em Tiatira? Nós vamos ver que o que o Senhor busca em Tiatira é submissão. Submissão. Já falamos, né? A igreja de Tiatira é uma igreja adúltera e corrupta. Então, ainda em relação a Pérgamo, né? Quando nós falamos que uma igreja mundana, a união, foi isso que Constantino fez. Ele uniu a religião com o mundo. Como a perseguição contra a igreja não estava dando certo, né? Quanto mais eles perseguiam os cristãos, mais eles se multiplicavam. Então, o diabo, né? Porque ali fala que ali está o trono de Satanás, ele mudou a estratégia e agora, então, passou a unir-se. Irmãos, terrível isso. E aí, então, a partir do ano 590, nós temos a igreja de Tiatira, um período conhecido como o período mais longo de todos, chamado de o período das trevas, 1000 anos de trevas. É a igreja de Tiatira onde a palavra ficou fechada. Não houve revelações, Deus não falou, foi 1000 anos de trevas. A Bíblia era apenas aberta para alguns, né? Que eram, aqui nós temos o governo da Igreja Católica,
Por isso que nós temos aqui essa mulher Jezabel, Jezabel. Aqui nós temos o tal do ensino dessa mulher. Essa igreja tem um ensino de uma mulher que levava muitos à corrupção, à sedução, para praticarem prostituição, que é idolatria, adorar outros deuses além do Senhor Jesus. Então aí vem o governo da Igreja Católica, no tempo medieval, no tempo da Idade Média, no tempo da igreja medieval. Então aqui, irmãos, o que o Senhor busca é submissão. Por quê? Porque o homem, na Bíblia, na tipologia da Bíblia, o homem representa a verdade e a mulher representa a experiência. Nós podemos viver só de verdade? Nós precisamos só de verdade? Não, o homem, nós precisamos de verdade, mas também precisamos de experiência. Por outro lado, a gente não pode viver só de experiências. Então, a mulher aqui, ela está à frente. Por isso que Jesus se apresenta como estas coisas, diz o Filho de Deus, e não Maria, como é aquela que eles veneram no máximo, É o Filho de Deus, que tem olhos como chamas de fogo. Isto ele vem para julgar, para provar, para julgar, e os pés semelhantes a bronze fluido. Ele vem para julgar diretamente, para condenar essa igreja, a igreja de Tiatira. Por isso que ele se apresenta dessa maneira. Então, só viver de experiências não é suficiente. Uma igreja que carece de verdade. A igreja aqui foi se degradando ao ponto, irmãos, terrível, Então, muitos ensinamentos da Igreja Católica, eles misturaram muita coisa, e é um período de trevas. E aqui disse que essa igreja tem as coisas profundas de Satanás. Então, a igreja, aqui vemos que ela não tem ensino nem práticas que são dela mesma, mas tudo é de Cristo. O nosso ensino não é nosso, irmãos. O ensino da igreja é de Cristo. Não pode ser o ensino da igreja. Veja só, aqui nós vemos Jezabel, a mulher que a si mesma se declara profetisa e ela ensina. Então, ela ensina a sua verdade, irmãos. Então, a igreja, o ensino da igreja não é da igreja, é o ensino de Cristo. E é isso que o Senhor vem buscar aqui, é a submissão, o encabeçamento, irmãos. Uma igreja submissa. Quando nós temos submissão às autoridades de Deus, ao encabeçamento de Deus, nós podemos manter o testemunho de Cristo, da unidade do corpo de Cristo, irmãos. É isso que Deus procura no seu mover na terra, o seu único testemunho na terra. Então aqui tem coisas profundas de Satanás, mas ainda assim tem vencedores. Entre eles, nós temos aí nossa conhecida, e amada irmã, como é que é? Sumiu o nome agora. Sumiu. Aquela irmã que escreveu aqueles livros sobre oração, Madame Guyon. Ela era católica, da Igreja Católica, mas nós sabemos, pela experiência que ela teve com Deus, quem lê os livros dela percebe que ela é evidentemente uma vencedora. Quinta coisa que o Senhor vem buscar, então, na sua igreja, em Sardes. O que Deus vem buscar em Sardes? Então, já vimos, Deus busca amor, fidelidade, santidade, submissão, e em Sardes, de acordo com o versículo 2, versículo 1, fala assim: o anjo da igreja em Sardes escreve estas coisas, diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheça as tuas obras, que tens nomes de que vives e estás morto. Então, o que o Senhor vem buscar em Sardes é vida, é vida. Aqui é que a igreja precisa conhecer e andar com o Senhor como vida, conhecer Deus como vida, irmãos. De que serve ter nome de que vives, mas estar morto. Então, o Senhor vem buscar na sua igreja vida. Jesus falou em João 15:5, sem mim nada podeis fazer. O Senhor vem buscar Ele mesmo, então, como vida, irmãos. É isso que Ele busca em Sardes, uma igreja que estava morta. E em Filadélfia, o que o Senhor vem buscar em Filadélfia? Em Filadélfia, de acordo com o versículo 10, fala que Ele guardou a palavra da minha perseverança. Então, Deus vem buscar em Filadélfia perseverança.
Sem perseverança, nós não podemos avançar no testemunho do Senhor, né? Sem perseverança, nós não podemos avançar, irmãos. O testemunho do Senhor requer e ela conta com nossa perseverança em reunir, em celebrar a mesa do Senhor, em pregar o Evangelho, em orar, irmãos, em ter comunhão, perseverar na doutrina dos apóstolos, perseverança. É na vossa perseverança que ganhareis a vossa alma, como fala Lucas 21:19. Então, aqui em Filadélfia, né, que é uma igreja que vai do século do ano 1700 ao 1900, né, é o tempo aqui da Igreja dos Irmãos Unidos. Deus vem buscar, então, perseverança. E, por último, nós temos a igreja em Laodiceia. De acordo com, então, o tempo profético, a igreja em Laodiceia começa a partir do ano 1900, né, a meados do ano 1900, século 20, né, do século 20, e vem até os nossos dias. Profeticamente falando, nós vivemos o tempo de Laodiceia, né? E o que Deus vem buscar em Laodiceia? Nós temos aqui uma igreja morna. Laodiceia, Lao significa povo, né? Diceia significa justiça, direitos do povo, né? Opinião do povo. Então aqui nós temos uma igreja, né? Totalmente degradada, né? Prefigura uma igreja, a vida da igreja totalmente degradada, na última parte do século, né, 19 e 20, até a volta do Senhor. Paulo profetizou isso, né, em 1 Timóteo 4, versículo 1 e 2, em 2 Timóteo capítulo 3, que nos últimos dias, né, haveria apostasia. Mateus 24 fala que por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos se esfriaria. Então nós vivemos num tempo profético, como a igreja em Laodiceia. E o que Deus vem buscar na igreja em Laodiceia é realidade espiritual, né? É isso que ela carecia. E há um preço a ser pago para nós poder ter realidade espiritual, né? É ver as coisas, viver no mundo real, né? Então, a graça, irmãos, ela visa sempre para nos capacitar e nos conduzir a um governo da realidade do Espírito. Não é que a graça nos habilita para viver para nós. A graça nos conduz para o governo do Espírito, da realidade do Espírito. E para isso, irmão, nós vemos aqui essa igreja, uma igreja na Laodiceia, que elas estavam fazendo tudo o que era para ser feito, né? Mas sem realidade nenhuma, irmãos, realidade nenhuma. Por quê? Porque a realidade, ela estava do lado de fora, batendo a porta. Então, esse é um perigo que as igrejas do mundo hoje correm, né, profeticamente. Elas fazem tudo certo, tudo na hora, tudo bonitinho, né? Tudo muito bonito, mas sem realidade nenhuma, porque a realidade está do lado de fora, batendo a porta. E o que eles tinham dentro de si mesmo? Né? Irrealidade. Uma igreja que se achava rica e abastada, né? Elas achavam que tinha realidade, mas elas não tinham realidade. Elas falam, não preciso de coisa alguma. É uma igreja que não precisa orar, que não precisa ler a Bíblia, que não precisa pregar o Evangelho, que acha que não precisa reunir, não precisa de coisa alguma, né? Então, essa igreja na Laodiceia que carece de realidade espiritual. E eles podiam até estar partindo pão, mas sem realidade espiritual nenhuma, irmãos. E veja só, interessante que, mesmo assim, o nosso amado Senhor, ele não ficou de braços cruzados, né? Não ficou desistindo, né? Não desistiu daquela igreja, né? Ele não desistiu, mas graças a Deus que ele continuou batendo, né? Mesmo conhecendo a situação, né? A terrível situação daquela igreja, o nosso Senhor não ficou de braços cruzados, ele bateu assim como ele bate nos nossos corações, para ele poder entrar como realidade. É nesse aspecto que ele quer entrar. Esse é o sentido genuíno de Cristo entrar aqui, é como realidade espiritual. Não é nem tanto como outros aspectos, embora quando a realidade entra a fidelidade, né? Entra a perseverança, entra a santidade, entra o amor, entram todas as coisas positivas.
mas sem realidade espiritual, o amor é fingido, a fé é fingida, a perseverança tem um limite, a santidade está contaminada com coisas do mundo, estamos mortos em delitos e pecados. Irmãos, estamos insubmissos. Por quê? Porque não há realidade espiritual. Então, a realidade, ela bate a porta do nosso coração nesse tempo do fim, né, antes do arrebatamento, para entrar. Por quê? Porque os que vão ser arrebatados são os que vivem a realidade da vida da igreja. A realidade da vida da igreja é o testemunho do Senhor Jesus, é a restauração do seu testemunho, é a unidade, a união entre Deus e o homem, a expressão de Cristo. E para ter essa realidade, aqui fala assim, né? Se alguém ouvir a minha voz, irmão, se alguém ouvir a minha voz, a realidade entrará. Tá vendo, irmãos? Versículo 20, Apocalipse 3:20. Olha que lindo versículo. Eis que estou à porta e bato, né? A realidade. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei. Como é que a realidade espiritual entra nos nossos corações, irmãos? É ouvindo a palavra do Senhor, é ouvindo a voz do Senhor, né? Estudando, gastando tempo aos pés dele, meditando na palavra dele. Não é meramente ler, mas é meditar, assim como nós estamos nos reunindo para meditar na palavra dele. É assim que a realidade espiritual entra aos nossos corações. E para isso é necessário pagar um preço, né? Pagar um tempo, gastar tempo na oração, no estudo, na comunhão, para ganharmos dessa realidade espiritual. Então, o preço a ser pago é, primeiramente, né, que fala de comprar colírio. Comprar colírio, irmãos, no versículo 18, né, comprar espírito de sabedoria e revelação, de acordo com Efésios 1:17. Ali fala, né, de orar por espírito de sabedoria e revelação. Se não é o Espírito para nos revelar, irmãos, nós não vamos ver, vamos continuar cegos. Aqui é uma igreja cega. A igreja do tempo do fim é uma igreja cega. É uma igreja que não tem a visão. Pela misericórdia de Deus, nós temos a visão da igreja, temos a visão do reino, né? Temos a visão de Cristo, da unidade do corpo. Agora, o que estamos fazendo com essa visão? Nós precisamos de realidade espiritual para a gente não ficar cego, andando como um cego, uma igreja cega que não vai para canto nenhum. Aqui temos uma igreja que precisava comprar vestes, comprar roupa, que é comportamento refinado, irmãos, né? Vestes aqui falam de santidade, falam de testemunho, de um comportamento refinado, né? Já que a realidade é o elemento básico para a santidade, testemunho e um bom comportamento, irmãos. Quando nós temos realidade espiritual, nós medimos as nossas palavras, medimos nossos pensamentos, medimos nossos comportamentos, porque nós temos uma realidade espiritual governando nosso coração, né? Cristo vivendo em nós. Outra coisa aqui, terceira coisa, né, é ouro refinado pelo fogo, que é vida divina trabalhada em nós, né? Para te enriqueceres. Então, irmãos, isso aqui é o que Deus está procurando, né? Quando fala entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo, fala de uma realidade espiritual na ceia do Senhor, que é onde nós podemos provar, irmãos, quem é o Senhor, né? Louvado seja o Senhor. Então, o preço de tudo, qual que é o preço que nós devemos pagar para obter isso aqui? É tudo que nós somos e tudo que nós temos. E o prêmio? O prêmio também é tudo. Tudo que você jamais imaginou que você poderia alcançar, esse é o prêmio. É Ele mesmo, é Cristo mesmo dando-se a nós, é Cristo mesmo como nossa herança. Esse é o nosso maior prêmio, irmãos. Amém? Então, resumindo, concluindo já aqui, né, o estudo, nesses capítulos vimos várias 7 coisas, ainda ficou aqui muita coisa para a gente aprofundar, né, sobre essas 7 igrejas, mas principalmente, irmãos, aqui toca a questão do testemunho de Cristo, né? É importantíssima, né, a igreja andar de acordo com o testemunho do Senhor. Para isso ela precisa dessas 7 coisas, né, sendo diariamente restauradas
em nossos corações, porque o Senhor, Ele está no nosso meio, irmãos, amém? Então, já vimos no capítulo 1 a revelação da cabeça, e no capítulo 2 e 3 temos a revelação do corpo de Cristo, que são as igrejas, cada um de nós, meus irmãos, amém? Na próxima semana nós vamos ver o capítulo 4, né, onde nós temos ali a visão do arrebatamento, nós temos ali a visão do trono de Deus, João sendo arrebatado, e ali João, ele vê o céu. Então nós vamos estudar sobre o céu na próxima semana, como é o céu, que são esses 24 tronos, 24 anciãos, esses animais, esses símbolos, né? Tudo que é apresentado aqui, né, com a ajuda do Senhor, vamos então procurar compreender, né, o significado para a nossa ajuda espiritual, tá bom, irmãos? Amém.